A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor, que Deus nos concede. Graças a Deus por tudo, né? Por mais um dia na presença do Senhor, onde nós vamos orar ao nosso Deus, vamos ler a palavra do Senhor, clamar ao Senhor, o único Deus que tem todo o poder em cima no céu e embaixo nessa terra. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa família, a vida dos amigos, dos seus familiares, que o Senhor venha abençoar. Nós vamos ler hoje o Salmo 46, né? O título diz assim, Deus está conosco, louvado seja o nome do Senhor. O título diz, Deus está conosco, né? Ele está na vida de todos aqueles que invocam o seu nome, que adoram ao Senhor, que buscam a sua presença, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia. São exatamente 1h da manhã, nós estamos aqui, já iniciando, né, uma nova semana, né, segunda-feira. Só temos a agradecer a Deus por esta semana que está iniciando. Que seja uma semana de bênção na sua vida, na sua família, uma semana de portas abertas, de grandes vitórias, porque Deus está conosco, né? Deus é o nosso refúgio, como diz aqui o salmista, no capítulo 46, o versículo 1. Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não temeremos, por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não temeremos medo, ainda que os mares se agitem e refujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus ajudará. As nações ficam apavoradas, os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos e despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bendito seja o nome do Senhor, né? Agora você entendeu, meu irmão, meu amigo, porque o título diz Deus está conosco? Porque Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, nas aflições. Ai de mim e de você, meu amigo, meu irmão, se nós não buscarmos a presença de Deus,
se nós não suplicarmos ao Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas aflições. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Quem é a cidade de Deus? Quem é o santuário da morada do Altíssimo? Somos nós. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens, né? Deus habita em nós, na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. O Espírito Santo habita em nós. Jesus disse isso. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis, porque ele habitará em vós. E o santuário do Altíssimo, o rio de água viva, Jesus disse, o Espírito Santo morando dentro do nosso coração, da nossa vida, nos guiando, nos fortalecendo, nos animando, né? Em meio às lutas da vida, às tempestades, os problemas, o dia a dia, né? Que muitas vezes quer nos entristecer, quer nos abater, mas maior é Deus, porque Ele está conosco. O Espírito Santo está conosco. O evangelista São João, ele diz que maior é o que está convosco do que o que está lá fora. Lá fora onde, meu irmão? No pecado, no mundo do pecado, da maldade, o espírito do erro que lá opera, o espírito do anticristo, né? Daquilo que tudo que se opõe a Cristo. Mas conosco está o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse que o Espírito Santo, ele habitaria em nós e faria de nós uma fonte que jorraria para a vida eterna, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, né? O Senhor Jesus falou no capítulo, no livro de Lucas, do Evangelho de São Lucas, o apóstolo escrevendo São Lucas, o médico São Lucas, ele disse, antes dele a ser arrebatado ao céu, o Senhor Jesus disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, se apresentou aos discípulos, né? Aos seus discípulos, e muitos dele não acreditaram, né? Um foi Tomé que duvidou, né? Quando Jesus ressuscitou, que se apresentou aos discípulos, e Tomé não estava presente naquela reunião. E Tomé disse para os discípulos que falaram para ele, Tomé, o Senhor ressuscitou. E Tomé disse, eu só creio se eu ver os cravos nas suas mãos, onde foi furado, ou se eu colocar a minha mão no seu lado, onde a lança o transpassou. Ele disse para os discípulos, né? Tomé. Uma certa vez ele estava presente quando Jesus se apresentou e disse para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Porque nós não vemos Deus, mas cremos que o Senhor existe, sentimos a sua presença, sentimos a presença de Deus conosco, o Espírito Santo nos guiando, nos fortalecendo, cuidando de nós. E isso foi uma promessa do Senhor Jesus. Ele disse para os discípulos, eu vou ao assunto ao céu, ser arrebatado ao céu. E quando os discípulos olharam após a ressurreição do Senhor, o Senhor, né, foi arrebatado ao céu. E eles ficaram na cidade de Jerusalém reunidos, buscando a presença de Deus. E o Espírito Santo desceu na vida de todos eles, né? E eles todos foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. E dali se iniciou a igreja, né? Dali se iniciou o Evangelho do Senhor Jesus, a igreja, onde
Pedro, um dos líderes, né, o apóstolo São João, Tiago, os apóstolos que deram continuidade à pregação do Evangelho, a ganhar almas para o Senhor Jesus. E de geração a geração, Deus tem levantado homens, mulheres de Deus, a sua igreja, para levar a palavra, o Evangelho de Cristo, a salvação para todo aquele que crê. Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então, o Espírito Santo hoje é quem convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo tem poder para libertar o oprimido, o viciado nas drogas. Só o Espírito Santo tem poder para libertar, né, da idolatria, da feitiçaria, de tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Abrir o entendimento, né, daquela criatura, para que ela passe a buscar a presença de Deus na vida dela, porque sem Deus nada nós podemos fazer. Por isso que o salmista Davi, ele diz aqui, ó, no capítulo 46 e o versículo 4: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Quem é a casa sagrada? Quem é? Somos nós, a coroa da criação de Deus, o ser humano, seja ele mulher, né, ou homem, porque diante de Deus não tem isso. Diante de Deus todos nós somos iguais, precisamos da sua presença, do seu amor. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, meu amigo, meu irmão. É fazer morada, e que você venha ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porque numa mente, num corpo, não pode habitar dois espíritos, o Espírito Santo e o espírito do erro, não. Então, para isso, para Deus habitar na nossa vida, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Como disse o evangelista São João, em Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei na tua casa, cearei contigo e tu comigo. Que porta é essa? É a porta da nossa vida, do nosso coração, né? Quando nós abrimos para as coisas de Deus a nossa mente, o nosso coração, passamos a buscar o Espírito Santo de Deus, passamos a orar a Deus, passamos a ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, passamos a buscar conhecimento das coisas de Deus, como disse o evangelista São João, que quando nós cremos, né, buscamos a verdade, conhecemos a verdade, ela vai nos libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Não existe outro caminho além de Cristo para nós chegarmos a Deus, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que morreu na cruz por nós, entregou a sua vida, o seu sangue, né? Pois sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, arrebatado, ele enviou o Espírito Santo, que hoje é quem está com a igreja, guardando, abençoando, livrando, fazendo a obra, né? Usando o seu povo para fazer a obra de Deus. Então que Deus continue te abençoando, meu amigo, meu irmão. E nesta madrugada nós vamos suplicar ao Espírito Santo de Deus que venha abençoar a sua vida, a sua família, que Ele venha fazer morada na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, né? Para que nós verdadeiramente possamos ser felizes na presença de Deus, como disse o salmista Davi. Davi aqui, ele estava se expressando, já sendo revelado pelo próprio Deus, aquilo que lá na frente ia acontecer, que era quando Jesus morreu e ressuscitou e foi arrebatado dos céus.
Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para cuidar da sua igreja, do seu povo. E é o Espírito Santo que vai entregar à igreja, os salvos a Cristo, no grande dia do arrebatamento da igreja, no grande dia que eu ou você for chamado, né, pelo Senhor. Ele é quem vai nos entregar o Espírito Santo a Deus, o nosso espírito, a nossa vida, né? Porque é assim que nós cremos e é assim que a palavra de Deus ensina, amém? E ele diz assim, ó: Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus ajudará, né? Deus sempre vai nos ajudar de manhã bem cedo, pela madrugadinha, como nós estamos aqui hoje, buscando a presença de Deus em oração, e o socorro do Senhor vai chegar na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família, porque Deus nos ajudará, Deus nos socorrerá, meu irmão. Deus operará um milagre na sua vida, na sua família. E você sabe qual é o maior milagre na vida de um ser humano? É a sua salvação eterna. É Ele ter o gozo eterno, né, na sua vida, na sua família. A salvação de Cristo, como disse aqui, ó, há um rio que alegra a cidade de Deus. Que rio é esse? É o Espírito Santo. É a fonte de tudo, né? O Senhor Jesus. Então é isso que Deus quer de mim e de você, que nós abandonemos este mundo mal do pecado e passemos a ter uma vida na presença de Deus. E Deus nos ajudará, pode ter certeza disso. Não temas, né? O Senhor Jesus disse, ser forte e corajoso, né? Porque os covardes é quem volte, né? Quem olhe para trás. Mas um servo, uma serva de Deus, ele sempre vai olhar para o alvo, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, nosso Salvador. Não podemos orar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas olhar somente para a frente, para o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, é o nosso libertador, é o nosso abençoador. Ele disse para uma certa mulher que estava pegando água no poço, né? Jesus vinha de uma grande jornada, parou naquele poço para também beber água junto com seus discípulos. Aquela mulher samaritana, está escrito no livro de João, no Evangelho de João. E diz a Bíblia que aquela mulher foi tirar água para dar de beber a seus animais e também para ela saciar sua sede. Jesus pediu água a ela e ela disse: meu Senhor, como posso tirar água se o poço é fundo, né? Aí Jesus disse para ela: se vós soubesse aquele que pede de beber, você lhe pediria e ele te daria águas vivas, né? Ele estava falando justamente da salvação para aquela mulher, porque a água do poço de Jacó, como ela no diálogo com Jesus cita o poço de Jacó, ela pensou que Jesus estava falando de água. Não, Jesus estava falando da salvação eterna, né? Desse rio que o salmista Davi está falando aqui. E há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo, né? Que é a vida do ser humano. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, ela é vazia, meu irmão. Eles são vazios porque só o Espírito Santo pode gerar dentro de nós a verdadeira paz, o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido da vida, de viver, né? Porque sem Deus nada nós podemos fazer. Está escrito na palavra do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, como nós vamos vencer, né? Porque somos limitados, somos falhos, somos pecadores, né? Mas quando nós buscamos em Cristo a fonte de tudo, nós somos as pessoas mais felizes desse mundo.
Por isso que muitos vão buscar felicidade nas drogas, outros no álcool, outros na prostituição, outros no dinheiro, e depois descobrem que nada disso traz a verdadeira felicidade para eles. E muitos se sentem vazios, né? Mas nesta madrugada nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que visite a nossa vida, nossa família, nossos amigos, que o Espírito Santo do Senhor venha preencher este vazio, né? Este buraco que muitas vezes nós sentimos dentro de nós. É a falta do Espírito Santo de Deus, é a falta desse rio, esse rio que alegra a cidade de Deus, amém? Que é o Espírito Santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada, meu Deus, eu entro na Tua presença em oração, como disse o Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas aflições, nas angústias, no meio das lutas, meu Deus, da vida, dos problemas, das dificuldades. Pessoas, meu Deus, que têm procurado ser felizes em tantas coisas, mas depois elas descobrem, Pai, que a verdadeira felicidade só há no Senhor. Só o Senhor, meu Deus, Espírito Santo, pode preencher o vazio que esta criatura está sentindo na sua alma, no seu coração, na sua mente. O vazio, meu Deus, onde ela tem procurado preencher, muitas vezes no álcool, nas drogas, nos vícios. Muitas vezes, meu Pai, no dinheiro, achando que o dinheiro ele é tudo, mas a Tua palavra diz que ele é a sombra, né? Em Eclesiastes fala sobre isso, que ele é a sombra, ele nos acompanha, mas ele não é tudo. Em primeiro lugar está o Senhor, meu Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, como o Senhor diz na Tua palavra: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A saúde, a paz, o amor, a união, a harmonia, a prosperidade. O Senhor multiplicará na vida daqueles que em primeiro lugar, meu Deus, busca o Senhor, a fonte de tudo, a fonte da saúde, a fonte da prosperidade, a fonte da salvação. Ó meu Deus, nesta madrugada, vem nos preencher, Espírito Santo. Vem tomar de conta, Senhor, da nossa mente, do nosso coração. Vem tirar, meu Deus, de nós toda a raiz de amargura, toda a mágoa, todo o ódio, toda a imundície do nosso coração, meu Deus, que o diabo tem plantado, tem querido semear na nossa mente, no nosso coração, a depressão, a insônia, a síndrome do pânico, meu Deus, a ansiedade, os pensamentos maus, o desejo de suicídio, o desejo de matar, de fazer maldade, meu Pai. Que o Senhor venha retirar de nós, venha retirar da vida de cada um dos nossos amigos e familiares, dos nossos familiares, Pai, e o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, venha fazer morada no nosso coração, na nossa mente, Pai, limpando, meu Deus, plantando o amor, a união, a paz, a harmonia, limpando o nosso coração, como diz a Tua palavra, que o que contamina o homem não é o que entra mas é o que sai, meu Deus, porque do coração saem os maus pensamentos, a prostituição, a maldade, a feitiçaria, a idolatria, a feitiçaria, meu Deus. Meu Pai, é do coração, da mente má, perversa, da velha criatura caída, a criatura, meu Deus, pecaminosa. Mas em nome de Jesus, Pai, nesta madrugada,
como falou o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como falou o Salmo 46, há um rio que alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Dai-nos, Senhor, deste rio, dai-nos Espíritos do Senhor, meu Deus. Dai-me a tua presença, a tua paz, o teu amor, a união, meu Deus, o perdão. Nos ensina a amar, a perdoar, meu Deus, para que o Senhor também nos perdoe. Ó Deus, que nós preencha a nossa mente, o nosso coração, com perdão, com amor, o amor ágape, o amor incondicional, o amor que o Senhor nos ama, meu Deus, o amor que o Senhor é tão misericordioso, como diz a tua palavra, que por conta da tua misericórdia, que se renova a cada manhã, meu Deus, a cada madrugada, meu Pai, é a causa de nós não sermos consumidos. Então, meu Deus, visita agora este amigo, este familiar, visita a nossa vida, nossa família, Senhor, a minha mãe, minha irmã Solange. Visita, meu Deus, Espírito Santo, salvando, libertando meu filho, sua família, meus tios, primos, sobrinhos. Deus, visita cada um, Pai. Visita, Espírito Santo, a minha esposa. Visita, meu Deus, os seus familiares, seu pai, seus irmãos, toda a família, Senhor. Guarde, salve, liberte. Visita meus colegas, meu Deus, ali no trabalho, os diretores, os gerentes. Meu Deus, visita ali, meu Deus, cada um dos colegas de trabalho, seus familiares, a empresa, os clientes. Visita, meu Deus, abençoando, prosperando, Senhor, livrando de todo mal. Ó Espírito Santo, visita também os caídos, prostrados, os desviados, meu Deus, da casa do Senhor, dos caminhos do Senhor. Levanta eles, Pai, traz de volta a tua presença. Meu Deus, aqueles que se encontram sofrendo, aflitos, meu Deus, aqueles que se encontram encarcerados, tenha misericórdia, Senhor, salve, liberte, Espírito Santo. Os que se encontram doentes, enfermos, depressivos, ansiosos, humilhados, Deus, que só o Senhor, Espírito Santo, como diz a tua palavra, pode convencer eles, ou seja, libertar eles dos seus maus caminhos, para ter uma vida na presença do Senhor. Pai, é no nome de Jesus que oramos pelo Brasil, Espírito Santo, pela nação brasileira, pela tua obra no Brasil, na África, em Israel, no mundo, Senhor. Oramos por todos aqueles que fazem a tua obra, que levam a preciosa semente do Senhor, que é a tua palavra, Espírito Santo, nos presídios, nos hospitais, nos ônibus, nas praças, onde, meu Deus, estiver um servo teu, o Senhor guarde, o livre, o abençoe, Pai. Que a semente que eles plantarem, meu Deus, venha jorrar alegria nos corações, venha jorrar uma fonte, um rio de água viva dentro deles, Pai, na mente do coração. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, meu Deus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, a honra, a glória, hoje, amanhã e eternamente. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, ao Deus dos céus, ao Criador de todas as coisas, ao Deus e Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo do Senhor, como falou o teu servo Davi, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Não retires de mim o teu Santo Espírito, como falou o teu filho Davi,
implorando a tua misericórdia. E assim nós imploramos a tua misericórdia, meu Deus, nesta manhã, nesta semana que se inicia, este novo dia, nesta madrugada, o socorro do Senhor chegue na nossa vida, na nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, que o Senhor te dê um sono reparador, uma semana abençoada, um final de ano próspero, que Deus te guarde, te livre de todo mal, né? Em nome de Jesus, a nossa vida e nossa família, que o Espírito Santo de Deus faça morada em cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, deseja se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, o canal é @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai tocar lá no sininho para receber as notificações, as orações, a palavra. E você vai dar um gostei, né, lá no nosso canal, vai compartilhar os vídeos para aquelas pessoas que você quer evangelizar, levar a palavra de Deus, a oração, né? Para que Deus venha abençoar mais ainda a vida de cada um. Porque eu digo uma coisa para você, meu amigo, meu irmão: sem Jesus, nada nós podemos fazer. Que Deus te abençoe, te dê um sono reparador, uma boa madrugada. Fica com Deus, se Deus nos permitir, a partir de meia-noite estaremos aqui neste clamor, neste propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Amém? Fica com Deus e boa madrugada em nome de Jesus.